Isaías capítulo 41, versículo 10. Preste atenção essa palavra. Olha o texto. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu quero sugerir, quando você for ler a Bíblia em casa, você leia assim: por isso eu não tenho medo, pois Deus está comigo. Eu não tenho medo, pois o Senhor é o meu Deus. Ele me fortalece e me ajuda. Ele me segura com a sua mão direita vitoriosa. Porque aí você está trazendo para você a palavra. Você está lendo na primeira pessoa, está falando que Deus é contigo, que você não tem medo, que Ele te fortalece. Então esse texto aqui, ele está falando justamente, Deus está falando com a gente que não precisa ter medo, porque Ele está conosco. Eu não tenho dúvida que Deus está contigo e Deus está comigo. A grande questão é, eu estou com Ele? Você está com Ele? Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso, porque quando Deus diz assim, eu estou contigo, Ele estava fazendo uma aliança com a própria palavra dEle. Você quer ver um exemplo clássico sobre o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, Deus libera uma palavra para o judeu. O povo hebreu, para o judeu, que Ele vai guardar eles. Sim ou não? Todo o povo que se levanta contra Israel está se levantando contra Deus. E toda a história que nações, e a história do Hitler, 6 ou 7 milhões de pessoas, lá em Israel, no Museu do Holocausto, tem a entrada que tem 1 milhão de LEDs, de lâmpadas no escuro, LEDzinho, e uma voz falando o nome das crianças que Hitler matou, o nazista. Terrível, irmãos. Se levantando contra o povo judeu. O povo judeu nunca foi exterminado e nunca será, porque há uma palavra de Deus sobre eles. Agora, nós somos povo de Deus, sim ou não? Alguns pensam, eu não sou judeu, eu não sou povo de Deus. Não, queridos, nós somos sim. Nós somos o povo de Deus, nós somos gentios. Gentios é aquele que não é judeu, mas está guardado pelo Senhor. Por quê? Porque aceitou Jesus, está andando com Cristo. Então, você aqui precisa entender, há uma palavra liberada sobre nossas vidas, de que Deus está conosco. Então não tenha medo, pois sou o seu Deus. Deus nos guarda quando nós vamos dormir, quando nós estamos dormindo, quando nós saímos de casa, nas tempestades da vida, naquilo que deu errado, naquilo que dá certo, em tudo, Deus é contigo. Mas você precisa estar com Deus. Eu preciso estar com Deus. E isso é uma decisão. Por isso, você que pode tomar a decisão do batismo, não espere. Porque eu sei como é que funciona, eu também já pensei isso, mas agora eu vou ter que me batizar, eu vou ter que deixar um monte de coisa. Querido, se é para deixar algo que está me matando e me levando para a cova, eu quero deixar rápido. Mas pastor, eu não posso fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Sim, se aquilo está me levando para a vala, eu não quero mais, eu quero deixar. Só que eu já entendi que sozinho eu não consigo mais. Eu não consigo deixar aquele pecado sozinho. Eu não consigo deixar aquilo que está me matando sozinho. Eu preciso de quem agora? Deus. Jesus. O Espírito Santo de Deus. Mas o que é? Pode ser pensamentos, pode ser hábitos, pode ser o que for. Se algo está te tirando a paz e está te deixando cabisbaixo, matando os sonhos de Deus na tua vida, Deus está te falando, não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se você não cumpriu ainda essa ordenança tão linda que é o batismo, que é sepultar a velha natureza, coloca o nome na lista e vai ser feliz.
Porque nós não somos da linha, queridos, que aceita Jesus e acha que agora tudo é ruim. Não, ruim é viver na desgraça. Ruim é viver longe de Deus. Agora, em Cristo, é uma nova vida nele. Não quer dizer que não vai ter lutas, mas eu prefiro passar lutas no propósito de Deus do que passar por lutas fora dele. Todo ser humano nessa terra podem escolher quais são as lutas que vão enfrentar. Todo ser humano. Ou as lutas no propósito de Deus, ou as lutas fora do propósito. Ou as lutas na presença de Deus, ou as lutas fora da presença. É só uma questão de escolha. Nós escolhemos na presença, amém? Então nós estamos nessa série de mensagens, A Virada. E o tema de hoje é A Virada, que é a série Você Não Está Sozinho. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você não está sozinho. 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Olha o que diz o texto. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A famosa e linda história de Davi e Golias. A mensagem central de hoje é justamente de que existe uma virada na vida de todo ser humano que Deus quer fazer de maneira extraordinária. Quando nós pegamos os textos bíblicos, os personagens bíblicos, a gente vê que todos eles têm uma virada, sim ou não? Davi, no caso, é antes de Golias. Uma virada pública, uma virada onde Deus honrou Davi. Pois o que a gente tem que saber é que toda virada começa com alguém que acredita que Deus é maior que tudo. A virada começa justamente quando nós acreditamos de fato e verdade de que Deus é conosco e que Ele é maior que tudo. Nós vimos aqui o texto, então, o exército de Deus sendo afrontado por Golias, e Davi se levanta e diz ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem você está desafiando. O que está te desafiando a parar? Qual é a situação que está se levantando ou se levantou contra você, para você parar de buscar a Deus, de orar, de estar na igreja, de louvar a Deus, de ter um coração voltado para o Senhor? É isso que você tem que dizer realmente aos Golias da vida, aos gigantes que se apresentam contra você. Porque todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós enfrentamos gigantes. Agora você enfrenta sozinho ou você enfrenta com Deus e diz para os teus gigantes: o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está desafiando, Ele está comigo e você vai se ver com Ele. No entanto, não fuja da batalha. Não pode fugir da batalha. Não fuja da batalha. Então, o exército de Israel está com medo de Golias. Mas Deus levanta Davi, o improvável, para vencer Golias. Quando você não se sente capaz, é Deus quem te capacita. Quando você não se sente forte o suficiente, você está no caminho, é Deus quem te fortalece. Quando você está com medo do novo, onde Deus está te impulsionando para isso, é justamente porque Deus remove o medo e coloca coragem, ousadia, amor. Então, para todos, Golias era uma ameaça. Mas para Davi era uma grande oportunidade para glorificar a Deus
e mostrar em atitude quem habitava dentro dele. Não era o medo, era Deus. Você sabia que as oportunidades, os gigantes, as lutas que se apresentam na nossa vida é justamente para que a gente manifeste a glória de Deus através daquela situação? Primeiro tópico de hoje é: toda vitória começa no secreto. Toda vitória, pode pôr no telão, toda vitória começa no secreto. Se você entender isso, você vai guerrear os gigantes e as batalhas primeiro no secreto. Eu não sei se tem. Tem? Travou? Ah, está ali. Toda vitória começa no secreto. Isso que eu estou com as duas lentes. Toda vitória começa no secreto. 1 Samuel 17:37 diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O contexto desse versículo aqui é que agora Saul chama Davi. E eles estão conversando. E Saul, que é o rei de Israel, diz assim: não, você é pequeno, você é menino ainda. Golias é guerreiro já desde de moço, você vai levar uma tunda. E aí Davi traz a memória, quando ele cuidava das ovelhas, de quem? Do pai, as poucas ovelhas do pai, lá no secreto, ninguém vendo. Quando vinha um leão ou um urso, Deus livrava ele. Porque ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Como é que Deus livrava ele dos leões e dos ursos? Quando ele enfrentava. Não dá para dizer: Senhor, me livra do urso, me livra do leão e fugir. Não, ele enfrentava. E Deus dava vitória, que é o caso de Golias. Saul diz para ele: você não vai conseguir. Eu estou parafraseando, tá? Você não vai conseguir, você é menino, ele é guerreiro. E Saul coloca então uma armadura nele. A armadura de Saul não cabe em Davi. Davi tenta caminhar e não consegue. Davi diz então para tirar aquilo, porque ele não está conseguindo, ele não está acostumado com aquilo. E isso representa que nós não podemos querer ser outra pessoa, ter a identidade de outra pessoa. Não, você tem que ter a sua própria identidade em Deus. É no secreto que tudo se define. É na oração que, quando você tira o tempo de oração, quando você está aqui no culto, está deixando Deus falar ao seu coração, remover o que tem que remover. É aí no teu secreto aí, queridos, que é definida a tua vida. Nós estamos num culto coletivo, mas é o secreto do meu coração que define a minha vida. É o secreto do seu coração aí que define a sua vida, porque você pode ouvir toda a mensagem, mas coração fechado. Não. Eu quero é só a parte social, estar na igreja e tal. Queridos, o que define uma vida é o secreto, é o coração. E Davi sabe muito bem disso. E ele fala para Saul ao ponto de Saul ver: não, isso é diferenciado. Vai. Então quem é fiel nas pequenas batalhas é promovido nas grandes, é promovido a grandes vitórias em Deus. Está com batalha no secreto, queridos, é porque vem batalha grande pela frente. Então, te prepare em Deus, e no secreto Deus vai moldando a tua identidade. Deus vai movendo, Deus vai moldando quem você é em Deus. E muitas vezes Deus vai realmente quebrar o vaso para refazer. Porque nós somos o vaso, mas Ele é o oleiro. Então treine a sua fé no secreto. É no dia ruim, no dia mau que você tem que orar, que você tem que declarar. Você pega a Bíblia e vai lendo e vai declarando, e pede ajuda e clama a Deus. É no secreto que tudo se define. Treine a sua fé em oração, jejum, palavra. Retiro é treinamento. Irmãos, culto é treinamento. Leitura da Bíblia em casa é treinamento. Treinamento espiritual para a batalha. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos vai abastecendo a nossa alma.
É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então treine cada vez mais a sua mente, treine o seu espírito, porque quando vir a batalha, você já está fortalecido por Deus e Ele te dá a vitória. Não dá para ser místico em dizer assim, não, Deus cuida de mim, Deus vai me dar vitória, Deus vai isso, mas se eu não tenho e não busco a Deus, se eu não tenho compromisso e aliança com Ele, não vai acontecer, querido, vai travar. Porque existe um exército de Deus que está onde? Está com medo. E aquele exército era de Deus ou não? Era. Mas o exército não estava confiando em Deus. Davi não, Davi estava com Deus. Então Davi começou no campo, não começou lá no campo de batalha no público, ele começou lá nas ovelhas. Segundo ponto que eu aprendo e compartilho contigo, fé e coragem para enfrentar o impossível. Era impossível aos olhos naturais Davi vencer Golias. Golias 2,90 m, Davi 1,60 m mais ou menos. Impossível. Mas Deus é especialista do impossível. E olha o que Davi diz. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ele assumiu a responsabilidade do que deveria ser feito. Irmãos, vocês conseguem perceber e discernir um espírito que tem aí fora, querendo tirar as pessoas do compromisso com Deus? Há uma pressão forte para que não se assuma compromisso com Deus, para que se viva de qualquer jeito. A palavra de Deus nos ensina de que um compromisso com Deus nos traz grandes vitórias ali na frente. Mas a palavra de Deus nos ensina também que a omissão espiritual nos traz ali na frente também grandes problemas. É tempo de alistamento, é tempo de posicionamento em Deus. Todos estavam recuando, mas Davi, cheio de Deus, avança em direção a Golias. A coragem de Davi não nasce porque ele é bom. A coragem de Davi não nasce porque ele pensou em algo positivo. A coragem de Davi nasceu no coração de Deus e o coração de Deus transferiu para o coração dele. É no Senhor que nós somos encorajados, fortalecidos. Porque aos olhos naturais pode parecer impossível. Mas quando Deus age, ninguém segura. Eu não sei qual é a área que você está precisando de uma ação de Deus, uma intervenção de Deus poderosa, mas entenda, antes dessa ação e dessa intervenção, o secreto é fundamental. Porque não é buscar o secreto por causa de coisas, mas é buscar o secreto por causa da presença. E aí Deus sabe o que a gente precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe. Agora nós estamos pela presença. Irmãos, madrugada na presença de Deus não tem farra. Não tem tum-ti-tum-que. Só quem passa a madrugada na presença do papai sabe como é que é. Os domingos não tem, as quartas, a noite do culto não tem, irmãos, é a presença de Deus. Mas eu estou muito atarefado, tem muita coisa para fazer, mais um momento para buscar a presença, porque é a partir de Cristo, é a partir de Cristo, é a partir da palavra, não é as coisas externas para depois o interno, não, é o interno para o externo. Amém? Isso não é ser radicalista, não é ser radical, pastor, não, queridos, isso é ser cristão. É ser discípulo, é saber que existe um Deus que está a todo momento com a gente, e nós queremos também estar com Ele a todo momento. Todo final de ano tem um espírito de agitação. Eu sempre trago essa palavra antes. Consumismo, agitação e vários outros. Já vai te alimentando da palavra desde agora. Ok? Final de ano é terrível, assalto, assassinato, um monte de coisa acontece aí. Mas quem antecipa, governa. E a gente já está se antecipando. O retiro é treinamento para se antecipar. Irmãos, não é para a gente ir lá brincar e tal, vai ter momentos legais, mas é treinamento para guerreiro, é treinamento para quem realmente quer avançar.
em Deus. E nós queremos avançar em Deus. Nós não vamos ficar acuados, não. Porque Deus é conosco. Deus está levantando uma igreja corajosa, uma igreja que não é perfeita, mas uma igreja que está buscando a Deus, mesmo com suas imperfeições. Então a coragem de Davi nasceu na confiança de Deus. Terceiro tópico que eu quero falar contigo aqui é: na batalha Davi revelou quem era. Quem ele era. Na batalha Davi revelou quem era, quem ele era em Deus. Ou quem era Deus na vida dele e quem ele era em Deus. Existe uma identidade, que é a identidade terrena, mas a identidade que Deus quer nos dar é a identidade dos céus. E uma situação, se a gente estiver com a identidade terrena, nós vamos perder. Agora, se a gente estiver com a identidade dos céus, irmãos, a vitória é certa. Eu não estou dizendo que não vai ter momentos ruins, não vai ter momentos que vão acontecer coisas que você não gostaria. Vai ter, mas a vitória é sempre do jeito de Deus. E do jeito de Deus sempre é melhor. Davi manifesta o que está dentro dele. E é nos momentos ruins que vai se manifestar quem é você. Você sabe quem que você sabe se é teu amigo ou não? Quando alguém fala mal de você para ele, você vai saber se ele te conhece ou não. É quando algo dá errado, que você vai ver quem são as pessoas que estão do seu lado, e você pode ficar só assistindo. Porque Deus te conhece. Amém? Davi, ele declara quem ele é, ele vai para a ação. Por quê? Porque não é tempo de ficar parado. Quando o tempo é de agir, não fique parado. Mas quando Deus diz para não agir, não faça nada. Quem dá a direção é o Pai, é Deus. E ele age, cheio de Deus. Ele corre em direção à linha de batalha e ele enfrenta, porque ele sabe que está sendo um instrumento de Deus para a glória dele. Então o que está dentro de você é maior do que está fora. As tormentas, as tempestades vão vir, as vozes do inimigo tentando nos parar vão vir. Mas eu não quero escutar a voz do inimigo, eu não quero escutar as vozes que estão por aí, não. Eu quero escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu leio a palavra, eu estou silenciando todas as vozes para ouvir somente a voz do Espírito Santo. Quando nós estamos orando, nós estamos buscando em Deus silenciar as vozes que tentam nos perturbar, que tentam nos levar para um futuro incerto, para a ansiedade ou para a depressão, e nós silenciamos. Deus silencia essas vozes para a gente escutar a voz do Espírito Santo. Davi não deu ouvidos para o exército. Davi não deu ouvidos para o exército. Preste atenção aqui, quando Davi vai levar comida para os irmãos. Eliabe, o seu irmão mais velho, ele diz assim, ele vê Davi falando com os soldados, né? Davi pergunta para os soldados, o que ganha quem matar esse cara aí? Golias. E eles falam, ganha 3 coisas: riqueza, a filha do rei e isenção de impostos. Opa, ele vai. Mas tem um irmão, o irmão mais velho de Davi, ele vê Davi conversando com os soldados, ele diz assim, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, acaba de acusar Davi de se achar, acaba acusando Davi de que o coração dele é mau, e de que ele foi lá só para assistir a batalha. Sabe por que Eliabe acusou Davi? Porque tudo isso estava no coração dele. Irmão, cuidado que o inimigo acusa. Cuidado que o inimigo vai usar essa artimanha de acusação, dizendo que você é mau, você não presta, você é isso, você é aquilo, você é um coitado, você é um derrotado, você nunca vai dar certo.
Essa é a função do inimigo, tentar calar a voz do Espírito Santo e usar a voz dele para te parar. Em nome de Jesus, essa voz está derrotada na cruz do Calvário. Quais são as vozes que você está escutando, queridos? Você percebe à noite, quando você vai dormir, que tem muitas vozes, sim ou não? A TV não está ligada, mas tem muitas vozes. E nós devemos calar essas vozes, leitura bíblica, meditação, anotação, anotar, calando essas vozes. Como é que a gente sabe que Eliabe tinha tudo isso no coração? Porque foi exatamente o que o Senhor falou a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, quando vai ungir um rei, vê Eliabe vindo, e quando ele vê Eliabe, diz: é esse aí, alto, forte, ele tinha referência de Saul. E Deus diz: não, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O coração de Eliabe estava corrompido. A aparência top, mas o coração corrompido. Davi, pequenininho, mas um coração cheio de Deus. Não é por aparência, é por essência. Não te engana. Deus está levantando improváveis. Porque Deus olha o coração. Deus não olha talento, Deus não olha performance, Deus não olha oratória, Deus não olha nada disso. Deus olha o coração. Deus não olha dom, tudo isso é para ser usado para a glória de Deus, depois que o coração está alinhado com Ele. Então, o que está dentro de você é maior do que está no mundo. Não tenha medo, avance, mas não esqueça de, no secreto, buscar a Deus. Dê prioridade a Deus. Você que tem filhos, homens de honra, que tem filhos, busque a Deus no secreto, para que os seus filhos não tenham uma herança de consequência da desobediência. Queridos, o que você vencer em Deus, na tua geração, os teus filhos não vão passar. Mas o que você não vencer, e ainda assim, fazer mais coisas ainda, você precisa entender sobre o mundo espiritual. Vem heranças, e que os teus filhos vão ter que lutar e muito contra aqueles demônios, porque não houve um interromper em Cristo Jesus, em obediência. Mas orar não adianta, pastor. No mundo espiritual, queridos, tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos dar sequência. Orar adianta, mas o selo é a obediência. As viradas. Davi, ele não apenas vence o gigante ali, ele revela qual é a sua identidade. Ele é ungido, guerreiro, e Deus está preparando ele para o futuro que Deus tem para ele. Qual o futuro? O trono de Israel. Só que é interessante que Davi não batalha a causa por causa do trono. Ele não enfrenta Davi, ele não enfrenta Golias por causa do trono. Não, ele enfrenta porque existia ali alguém afrontando o Deus de Israel. Não vai batalhar as causas por causa de coisas. Vai batalhar porque Deus está te dando a direção. Cada gigante que nós derrotamos é uma porta aberta para que o destino que Deus preparou venha se consumar na nossa vida. Então, não é o fim. Olha a pessoa que está do seu lado e diz para ela: não é o fim. É a oportunidade para você abrir uma porta e viver as promessas que Deus tem para você. Estamos juntos na mensagem, irmãos? Davi já é ungido. E agora ele está diante de Golias. Ele está sendo afrontado, ele foi humilhado pelos irmãos, rejeitado pelo pai. Você sabia que as pessoas que mais foram usadas na Bíblia foram rejeitadas? Jesus. Então não desanime, não desista, enfrente, mas busque a Deus no secreto. Busque a Deus no secreto.
Guarde e cuide da sua alma, do seu espírito. Guarde e cuide da alma dos seus filhos. Ore por eles, ande com eles. Está difícil, está em obediência a Deus, mas está difícil. Os filhos não estão andando com Deus. Continua, porque a promessa vai se cumprir. Não olhe o tamanho do gigante. Olha o tamanho do Deus que você serve. E olha para a promessa. Quarto ponto. Jamais tenha vergonha da sua identidade e de usar o que você e de usar o que Deus te deu. Aqui está um pouco diferente. Pode colocar aqui. Jamais tenha vergonha da sua identidade. Amém. Existe um adendo que eu coloquei que é: e não tenha vergonha de usar o que você tem, o que Deus te deu. Não esqueça que Davi tem 1,60 m. Eu ia fazer assim, mas não sou tão alto também não. Assim, mais ou menos. Davi tem 1,60 m. Golias tem 2,90 m. Então olha que coisa mais linda o pessoal olhando de fora, o exército de Israel olhando. 2,90 m. Quem é que já viu um jogador de basquete? Já fiquei do lado de um que tinha 2,10 m. Irmão, imagina 2,90 m. Mas Davi não tinha vergonha de quem ele era em Deus. Ei, irmão, não é mais tempo de dizer assim: eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha. Não, 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 não. Não tenha vergonha, porque quem vai ter vergonha de Jesus, Jesus vai ter vergonha dele quando voltar. Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa do seu pastor, no alforje, com a funda na mão, aproximou-se do filisteu. 5 pedras lisas. E o guerreiro com espada, lança, um escudeiro na frente, enfim, uma pedra. Deus está derramando estratégias aqui hoje. Mas faça a sua parte. Deus não precisa, então, do que você não tem. A gente tem a mania de achar que a gente vai ser feliz e que a gente vai conquistar as coisas com aquilo que não tem. Deus quer usar aquilo que você tem hoje. Deus quer usar o que você tem. Deus quer moldar o teu caráter. Deus quer fazer com que você seja alguém hoje. Ele não está preocupado com o que você não tem. Ele não está preocupado com o dia de amanhã. Ele quer usar você hoje. E aí ele vai agregando. Quinto ponto e último, e nós vamos para o final. Quarta-feira tem culto. Inclusive nós podemos orar para ter 2 cultos no domingo. Mas aí você tem que trazer mais 82 pessoas junto para o culto. Amém? Irmãos, tem pessoas que precisam ouvir a palavra, a gente também precisa, mas bota uma listinha aí e começa a convidar o povo para ouvir a palavra. Milagre começa, ou melhor, quinto ponto, toda vitória abençoa pessoas e glorifica a Deus. Olha aqui, 1 Samuel 17, 47. Preste atenção, 1 Samuel 17, 47. E toda esta multidão saberá que o Senhor não depende de espada nem de lança para salvar, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Qual que é o princípio aqui? Toda vitória que você tem na vida aponta para Deus. Qualquer uma delas. Você venceu uma enfermidade? Deus te deu a cura. Você venceu uma batalha no casamento? Casamento está restaurado? Deus te deu essa vitória. Os filhos estavam, sei lá, com sérios problemas, agora estão alinhados com Deus, Deus te deu essa vitória. Qual é a área que você não ainda glorificou a Deus por estar vencendo? Algumas pessoas esperam perder para dizer: Deus, eu preciso de Ti. Irmãos, aproveite e dependa de Deus na vitória.
andando de vitória em vitória, de fé em fé, glorifica a Deus, alegre-se a Deus. Não espere perder para dar valor. Não espere perder para dar valor. Já acorde pela manhã glorificando a Deus pela saúde que Deus te dá. Não espere perder a saúde para dizer que precisa dela. Toda vitória aponta para o Deus que lutou por você. Eu sei, nós precisamos acordar, trabalhar, fazer a nossa parte, isso é o natural, mas sem Deus, nem isso resolvia. Deus é a parte do sobrenatural. Ou seja, queridos, nós não conseguimos fazer o sobrenatural de Deus vem quando a gente está fazendo o natural. Vir para o culto é o natural, a ação do Espírito Santo é o sobrenatural. Se inscrever e ir para o retiro é o natural, o derramamento da palavra e do Espírito Santo dele lá é o sobrenatural. Quem esteve no ano passado sabe o que eu estou falando. Eu fui num retiro de homens para ouvir a palavra e me abastecer. Irmãos, foi uma luta para eu ir. Meus olhos, por causa da primavera, do pólen, estavam inchado demais, doendo demais, como nunca antes. Primavera é assim. Mas antes nunca tinha acontecido. Mas eu fui, eu vou ir. Eu tive que usar nas ministrações. Eu tirei foto lá, irmãos, para ficar registrado. Nas ministrações, já sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, eu tive que usar Ray-Ban. Ray-Ban, eu botei Ray-Ban para olhar as ministrações, que eu não conseguia. Por quê? Porque eu determinei, eu vou me abastecer da palavra. Não tem, irmão. Decidir está decidido. Irmão, não, sábado, sexta-noite, sábado de manhã, sábado de tarde. Sábado à noite já estava melhor. Domingo, parecia que não tinha acontecido nada. Estava um pouquinho inchado, mas top. Eu dormi, irmãos, quer dizer, eu tentei dormir por causa da sinfonia do ronco. Mas eu tive que dormir quase que segurando o olho assim, ó, porque a pálpebra machucava, de tão machucado que estava. Irmãos, quando nós decidimos, vai. Porque independente da luta, é porque tem promessa. Se tem gigante, tem promessa. Aí me pergunto como é que foi o retiro. Meu Deus. Coisas não sustentam. Mas Deus sustenta tudo. Deus sustenta tudo. Davi sabia que não era sobre ele, era sobre o Senhor na vida dele. Davi sabia disso. Ele sabia o que era estar no secreto e vir um leão e um urso e ver a mão de Deus guardando ele. Queridos, no secreto muitas vezes vem luta, sim ou não? Não sei se você mora sozinho, está numa fase difícil da vida, mas quando as luzes se apagam, é que tudo começa a se definir aqui dentro. Aqui dentro. Eu sei que você tem lutas lá no seu quarto. Eu sei que você tem lutas quando chega em casa. Não é à toa que eu falo de retiro, que eu falo de palavra. Por quê? Porque tudo isso define o nosso secreto com Deus. Cuidado, não fique envolvido com coisas e fica adiando o secreto com Deus. Não fica adiando a tua decisão para andar com Deus, com coisas, com interação, entretenimento, amigos e amigos e amigos e amigos. Você sabia, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que isso aqui é libertador. Você sabia que pessoas que querem ficar adiando o seu encontro com Deus no secreto, porque sabe que Deus vai tocar em feridas para curar, não para machucar. Aí é amigos, é viagem, é um monte de coisa. Por quê? Porque não quer se encontrar com Deus e consigo mesmo. Tem que estar sempre com barulho. Você já viu pessoas agitadas, pessoas que têm que ficar falando. É porque ela não quer se encontrar com ela mesma, que ela sabe que vai doer. Queridos, é melhor se encontrar com Deus e Deus tocar na ferida para curar, do que ficar adiando. Aquilo que você está impedindo de se encontrar com Deus hoje, amanhã vai estar face a face contigo. Então não deixa a tua alma ficar aflita, não deixa nada pendente na tua alma.
no teu espírito, fala com Deus, busque a Deus, tire tempo com Ele. Coisa triste, queridos, é ver uma pessoa que ficou adiando, não quis resolver, ficou adiando. A conta chega. Deus quer resolver tudo isso. Davi, ele vai no campo de batalha porque ele está bem resolvido com Deus. Ele está bem resolvido com Deus. E ele enfrenta o gigante porque ele sabe que no secreto ele está bem resolvido com Deus. Sabe quando alguém não está resolvido com Deus no secreto? Essa pessoa foge dos gigantes. Ela vai para as fugas da vida. E isso é muito triste, queridos, porque a pessoa vai definhando. Ela está feliz por fora, mas por dentro ela está morrendo. Ela tem muitas coisas, mas internamente ela sabe que aquilo não dá verdadeira alegria. Que você conquiste muito, que você tenha muito, que você faça grandes obras aqui na terra, mas que no secreto você esteja firmado na rocha. E firmar na rocha, queridos, não é vir no culto e achar que está tudo resolvido na semana. É você saber que aqui, o culto aqui, queridos, é para se abastecer, é um treinamento. Mas os gigantes começam depois que termina o culto. Os irmãos acham que quando eu chego em casa, nossa, eu chego, não são, mas os gigantes tentam aparecer. Tem momentos que eu chamo a Tati, vamos orar. Não é só com você, queridos, todos nós estamos enfrentando gigantes. Agora, eu estou enfrentando sozinho ou eu estou buscando Deus dos exércitos, Deus de Israel, o nosso Deus? Cuidado com as fugas na vida, tá? Cuidado com as fugas para não se encontrar com Deus. Cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos encontrar com Ele. Só que Ele está nos dizendo essa noite, Ele não quer esperar o fim para se encontrar, Ele quer se encontrar todos os dias com a gente. A gente tem uma sensação de que parece que orar, a gente está atrasando a vida. Ler a Bíblia parece que está atrasando a vida. Todos nós aqui, antes de vir para a igreja, a gente achava que ir na igreja era perder tempo. A velha natureza pensa assim. Mas quando a gente entende que é a partir de Cristo, oração, leitura da palavra, é Deus nos impulsionando. É Deus nos impulsionando. Então a virada, ela não termina na conquista. Ela começa na conquista. Porque Davi vence Golias, e ali não é o fim da sua jornada, ali é o início. Porque ele ainda tem uma promessa para se cumprir. Rei de Israel. Quando um filho nasce, é uma conquista, sim ou não? Mas é o fim? Não, é o início da promessa. Quando alguém se batiza nas águas, é o fim? Não, é o início de uma grande jornada. Quando nós escutamos a palavra de Deus aqui hoje à noite, somos fortalecidos, agraciados por Deus, é o fim? Não, é o início. Essa nova estação vai ser exatamente como foi com Davi. Toda lágrima, todo choro no secreto, Deus vai honrar. Toda palavra liberada por Deus no secreto, Deus vai honrar em público. Não tenha dúvida disso. Porque Deus olha para o interior, Deus olha para o secreto, Deus olha para a intenção do coração. É o que nós acabamos de ver aqui, Davi no secreto honrando a Deus. Quem honra no secreto, recebe honra no público. Só que tem a virada de que quem honra a Deus no secreto não está se movimentando para ganhar aplauso, não está se movimentando para ganhar honra pública. Por isso que Deus honra. E Deus está levantando uma igreja que é sedenta por honrar Ele.
O inimigo cai, Golias cai, o povo reconhece. Mas quem deu a vitória foi o Senhor. Não esqueça de onde Deus te tirou. Porque se você esquecer de Deus, Ele pode te levar para lá rapidinho. Mas quando a gente sabe de onde Deus nos tirou e honra Ele, Ele nos honra. Porque Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de aliança. Amém? Davi, ele não queria ser bajulado. Ele não estava em busca de honra, ele queria honrar Deus. E é por isso que as mulheres saíram cantando no reinado de Saul. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ele não está preocupado com isso. É Deus honrando ele no público. E ali Saul começa a perseguir ele, por causa da inveja, por causa do ciúme. Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele quer honrar a Deus. Ele quer honrar a Deus. Então honre a Deus de todo o teu coração no secreto. É quando você está, ei homem, você está no celular, lá no quietinho, no quarto, é ali que você tem que escolher. Eu quero honrar a Deus e não vou entrar mais nessa porcaria. É quando você tem a oportunidade de fazer algo que ninguém está vendo, mas você sabe que o Espírito Santo de Deus está ali, que você quer honrar a Deus. É nesses momentos que define a nossa vida. É quando as coisas estão dando errado e você pensa, eu poderia fazer algo errado para dar certo, mas eu quero honrar a Deus. Por quê? Porque quando o gigante se aparece, é porque tem promessa. Não esqueça dessa frase. Quando o gigante aparece, é porque tem promessa. Enfrenta, mas antes se prepare no secreto. Se prepare no secreto. Vai vir vozes dizendo, você é bobo. Vai vir vozes dizendo, o que você está lendo aí? O que você está orando aí? Vai lá, vai, faz do teu jeito. O que você está esperando em Deus? Vai lá e faz do teu jeito. Não, no secreto Deus honra sempre. Só existe o tempo de Deus. Muitas vezes nós erramos, falhamos, porque a gente se precipitou em algo, sim ou não? Todos nós. E Deus nos perdoa, mas agora, no secreto, Deus nos prepara, Deus nos molda. Você vai ver um monte de gente na rua rindo, feliz, parece que estão felizes, irmão, mas a alma está clamando. Agora, quem está buscando no secreto é fortalecido por Deus. Eu te convido a ficar de pé. Eu não sei quais são os teus gigantes, mas uma coisa eu sei: Deus está conosco. Você não está sozinho. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você feche seus olhos. Quais são os teus gigantes? Não fuja deles. Enfrente-os, mas primeiro busque a Deus no secreto. A virada, ela é resultado do secreto com Deus, da presença de Deus no secreto. Ei, queridos, não adianta ficar feliz na frente das pessoas e à noite saber que precisa ter uma conversa com Deus. Deus está te chamando para essa conversa. Deus está te chamando para essa conversa. Não vai para as fugas, vícios. Não. Busque a Deus no secreto. Dobre o seu joelho em casa e clame a Ele, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, a minha alma está aflita, eu preciso de Ti para vencer os gigantes que estão aparecendo na minha alma, nos meus pensamentos, na minha vida. Paizinho, eis aqui a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos. Os gigantes aparecem, Deus, mas nós te clamamos por Ti. E sabemos que o Senhor está conosco. E nós queremos andar contigo todos os dias da nossa vida. O Senhor tem o melhor para nós.
Nós não vamos vender a nossa alma, não, Senhor. A nossa alma pertence a Jesus. E o Senhor tem grandes coisas, grandes promessas para as nossas vidas. Remove todas as vozes, Senhor, que tentam nos impedir, Deus, impedir os teus filhos de ter a visão das tuas promessas. Promessas de paz e não de mal. Espíritos perturbadores, terror noturno, em nome de Jesus, bate em retirada. A tua igreja está selada em Cristo Jesus, guardada pelo sangue de Cristo. Deus está derramando sobre nós ousadia, unção de governo e autoridade nessa noite. Ei, a batalha de Davi e Golias, preste atenção aqui. Davi não representa eu e você. Davi representa Cristo Jesus. Sabe, nesse cenário de Davi e Golias, quem nos representa? O exército que estava com medo, escondido de Golias. Davi vence a batalha, vence a luta contra Golias, mata o gigante, corta a cabeça dele, e todo o exército de Israel vencem juntos. Por que nós adoramos Jesus? Por que nós buscamos somente Jesus? Por que em 2007, janeiro de 2008, eu desci as águas, publicando Jesus na minha vida, minha família, todos, eu fui lá e decidi descer as águas, porque eu entendi que Jesus venceu os gigantes, e nele, eu e você somos mais que vencedores. Sabe por que dessa palavra mais que vencedor em Cristo Jesus? Porque quando você vence algo, você é vencedor. Mas agora ser mais que vencedor é alguém vencer por você e você ganhou junto. Jesus venceu na cruz. Ele levou sobre si a enfermidade, venceu na cruz. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Golias representa o maligno, representa tudo aquilo que quer te matar, roubar, te destruir. E eu creio que você está entendendo a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Jesus já venceu tudo isso na cruz. Você precisa tomar posse e dizer: Jesus, eu sou teu, eu vou assumir o compromisso, eu vou assumir uma aliança, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou desistir, eu vou ocupar a minha mente com a tua palavra, eu vou ocupar a minha vida contigo, eu vou deixar o que tiver que deixar para trás, para seguir na tua presença. É preciso deixar amizades, deixa. É preciso deixar hábitos, deixa mochilas, deixa aquilo que estava te destruindo e te matando, para seguir a Cristo. Pastor, agora eu posso deixar então minha esposa e meu marido? Não. Família Deus restaura, casamento Deus restaura. Amém, queridos? Jesus venceu na cruz e nos deu vida eterna, e nós somos cristãos de vitória na terra. Espiritualmente somos mais que vencedores, salvos em Cristo, mas na terra nós somos cristãos vitoriosos. Nós não aceitamos espírito de miséria, não aceitamos derrota não, nós vamos avançar porque Cristo está conosco. E eu te convido a dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia!